Olá, boa tarde, noite na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando. É bom estar com vocês adorando ao Senhor. Toda vez que nós nos reunimos aqui ou em qualquer das instâncias em que essa igreja se reúne, o nosso intuito é levá-los à presença de Deus, a aprender como amá-lo melhor, conhecê-lo melhor através da sua palavra. Então vamos abrir em João no capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4. E eu convido você a se colocar em pé para a gente fazer uma leitura. Você muda de posição um pouquinho. João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João Batista, no caso, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Ou seja, ele deixa a região de Jerusalém, sobe em direção a Cafarnaum, e a região da Galiléia, como quem saísse do sul e viesse para o norte e o nordeste. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, da ida do sul para o norte. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, eu acho interessante esse termo, porque demonstra que Jesus era verdadeiramente homem, cansado, porque o trajeto era longo. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? A razão dessa pergunta é porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que atirar ou com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Verso 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher,
Podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que tivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, seus amantes: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E estes homens saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Olha o verso 39, vamos pular para lá. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito, ele revelou a minha vida. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra poderosa do Senhor. Senhor, nós te glorificamos nesta tarde e noite, nos colocamos aqui diante da tua presença. Nada mais importa nesse lugar, ninguém mais, Senhor, terá a preeminência senão a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Queremos, ó Pai, que assim como a samaritana encontrou a pessoa de Jesus e experimentou da água viva, nós aqui hoje à noite, Senhor, cada um na sua própria situação, com o seu nível e grau de sede, possa ser saciado pela tua presença aqui em nosso meio. Espírito Santo de Deus, que sopra sobre nós, que passeia no nosso meio, que habita o teu corpo, Senhor, age, opera e faz-se conhecido hoje à noite aqui nesse lugar, Senhor. Que a tua igreja esteja sensível a reconhecer que não somos uma sociedade limitada e ilimitada, não somos uma instituição pura e simples, somos a igreja de Jesus, movida pelo Espírito Santo de Deus, comprada pelo sangue de Jesus. Somos, Senhor, de verdade, organismo vivo, corpo de Cristo aqui na terra, andando e vivendo no Espírito. Nada além disso vai funcionar, Senhor, porque Tu és Deus de Espírito, Tu és Espírito, o Teu Espírito opera no nosso meio, e a Tua palavra só pode ser discernida por quem tem o Espírito Santo de Deus. Só podemos ser movidos a testemunhar do Seu nome se tivermos o Teu Espírito. Portanto, Senhor, age aqui agora nesse lugar, nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Que texto, que palavra. O cristianismo tem uma identidade muito peculiar. Nós diferimos de muitas sociedades que se reúnem e até algumas religiões. Essa semana nós devemos estar indo, eu e o pastor José Edson, para um encontro da CEPAL em Águas de Lindóia, onde muitos pastores vão estar reunidos, tentando descobrir qual igreja vai de fato prevalecer, ou como a igreja pode prevalecer no século 21, quando tantas filosofias, tantos ídolos, tantos gurus, tantos pensamentos estão invadindo a mente das pessoas e tornando as pessoas cada vez mais céticas, mais incrédulas, mais descrentes do poder de Deus. Aquilo que é chamado de religião vira uma espécie de uma prostituta. Aquilo que é chamado de igreja tem
sido, na verdade, uma espécie de prostituta com a qual os líderes, pastores, homens e mulheres, em nome de Deus, abandonam a essência da pessoa de Jesus, abandonam a essência de uma vida piedosa diante do Senhor, que não tem a ver com aquilo que fazemos diante das pessoas. Espiritualidade não é o que eu faço diante das pessoas, é o que eu faço diante de Deus, lá no secreto, eu e o Senhor. Espiritualidade de verdade é amar a família, é amar os valores, os princípios e aquilo que o Senhor ordenou, é amar a sua casa, o seu próximo, o seu irmão, é amar o perdido, como Jesus amou a ponto de dar a vida pela pessoa perdida, como Ele deu por cada um de nós. A pergunta é pertinente, porque o que nós estamos vendo aí em termos de igreja ou instituição religiosa tem causado muito mais dano do que benefício, por conta da fragilidade e da ausência total de um elemento que nos é peculiar. Nós agimos, subsistimos apenas na força do Espírito Santo de Deus. O que nós fazemos aqui a cada domingo, o que você faz no seu grupo pequeno, a nossa vida foi gerada por uma causa maior, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso o cristianismo de verdade, ele se destaca por uma inconfundível identidade. Jesus é Senhor do reino de Deus entre os homens. Ele é o único dono. Os homens, os líderes, não precisam de títulos, não podem e nem devem buscar títulos, porque Senhor é um só, Jesus, e o centro da sua igreja para sempre. Aqueles que os recebem como Senhor e Salvador, aqueles que admitem que Jesus é o dono absoluto de suas vidas, eles passam por um processo chamado de novo nascimento. Eu nasci de novo. Estava morto, agora estou vivo por Jesus. Fui gerado de uma forma diferenciada. O cristianismo também se destaca pela sua esfera de atuação, essencialmente espiritual. Uma das falas desse congresso, eu quero falar um pouco sobre o fato de que os seres humanos hoje procuram, os ufólogos, os astrônomos, os cientistas, há institutos que estão pesquisando há anos uma possibilidade de vida fora do nosso planeta. Eles emitem sinais a fim de tentarem receber alguma resposta. Há anos o ser humano investe milhões e milhões ou bilhões e bilhões de dólares para tentar decifrar a mensagem de alguém que possa estar aí fora para, quem sabe, nos ajudar ou responder à razão dessa loucura que nós estamos vivendo enquanto seres humanos. Mas por incrível que pareça, a Igreja de Jesus é a única instituição que não precisa mandar sinais para canto algum, porque o próprio Criador do universo se fez gente no meio da gente e revelou o seu Espírito Santo e nos faz viver numa esfera espiritual inigualável, não tem igual. Não é um clube, não é um time, não é uma sociedade de amigos, não é um PG de amiguinhos, não é uma igreja composta de pessoas que fazem o meu gosto, ou têm os mesmos gostos que eu tenho, não é não. É uma mistura tão absurdamente impossível, que só algo sobrenatural para nos manter aqui, unidos em Cristo Jesus, e no Espírito Santo de Deus. Essa esfera espiritual só pode ser compreendida, ou esta esfera só pode ser compreendida, vivida e compartilhada também através daqueles que foram batizados pelo Espírito Santo no momento da conversão, são habitados pelo Espírito e discernem as coisas espirituais através do Espírito Santo de Deus. Senão, são opções pessoais que fazemos no dia a dia, louváveis. Não fumo, não bebo, não transo, não cheiro, não mato,
Então são pessoas que fazem decisões pessoais e éticas que um ateu poderia fazer. Em nós há algo mais do que isso. Há algo além disso, há algo que nos conecta com o Criador enquanto somos criaturas. Há algo que nos diferencia. O Espírito do Senhor age no nosso meio. E é possível ver os milagres divinos acontecendo, não para a cura da minha dor, simplesmente, mas o milagre maior de ver o caráter de um homem transformado, o caráter de uma mulher transformada. Ver alguém se arrependendo do seu erro e de verdade pedindo perdão, ver alguém se humilhando e admitindo que é frágil e fraco e que precisa da graça e do poder de Deus. Estava me lembrando, me fizeram um relato domingo passado, alguém aqui entregou a vida a Jesus. Desceu aqui a nossa rua, a pé, a Rua do Cruzeiro, atravessa a BR, que já é uma roleta russa, né? Atravessar a BR, e vai lá para o outro lado com muito esforço para pegar o ônibus, para talvez rodar ainda alguns minutos para chegar em casa. E a notícia é que quando atravessaram, estavam lá do outro lado, o bandido chega e diz: é um assalto. Passa tudo. E imediatamente tiraram correntes e brinco que tinham, tiraram. Foram tirando e dando nas mãos dos bandidos. E uma irmã, acho que na hora do desespero, a única coisa que ela tinha na mão era uma Bíblia, deu a Bíblia para ele. Ele pegou a Bíblia e disse: vocês são crentes? Devolvem tudo, devolve tudo. Devolveu tudo. Vocês são crentes, não vão mexer com vocês não. Eu já vi esse filme antes aqui ao redor. Isso não quer dizer que crente não é assaltado, e nem quer dizer que você, para experimentar esse milagre, vai descer a Rua do Cruzeiro e atravessar a BR. Não faça isso, que é tentar o Senhor. Mas nós vivemos numa esfera diferenciada. E você precisa aprender a viver nessa esfera. Por isso, quando nós falamos em levar alguém aos pés de Jesus, você precisa compreender que esse alguém que você almeja levar aos pés de Jesus, vive um drama espiritual, porque está preso e escravo a uma entidade espiritual tremenda e maior do que o homem. E se não for pelo nome, o poder de Jesus, pela oração, pela busca e pela intercessão, nós não vamos lograr nenhum êxito. Aliás, nós não logramos êxito algum. O Senhor não vai agir se não for regado com oração e com a perspectiva de que o Senhor é que nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Nascer de novo, viver de modo novo é outra coisa fantástica. É a possibilidade de você deixar todo o seu passado, deixar tudo aquilo que lhe marcou, todas as marcas familiares, hereditárias, de temperamento. Esses dias nós estamos lidando com um amado pastor, líder de uma igreja lá no Rio Grande do Norte, que passando por um momento de restauração, está refazendo totalmente a sua vida. É possível começar de novo. Quando tudo parecia perdido, quando o diabo parecia estar logrando êxito, neutralizando o homem de Deus, a mulher de Deus, a família de Deus, a igreja de Deus, o Senhor dá uma reviravolta na história. E o pecado é abandonado. O orgulho é deixado de lado. O maior milagre que uma igreja pode experimentar é um marido voltando para casa arrependido, é uma mulher voltando para casa arrependida, é um filho se arrependendo de ter deixado o pai, magoado o pai, é um menino que larga as drogas e fica limpo para a glória de Deus, é um irmão capaz de perdoar o outro irmão, é o ladrão que para de roubar e começa a trabalhar com suas próprias mãos para auferir aquele lucro saudável para viver, ter a sua subsistência e ainda ajudar as pessoas. É aquela pessoa com temperamento irado que passa a ser controlado pelo poder do Espírito Santo. É aquele indivíduo que mentia e para de mentir, porque mentira é domínio do diabo e passa a falar a verdade. É aquele indivíduo que é totalmente desobediente a tudo e a todos, rebelde. É aquela pessoa fútil que busca
mostrar no seu corpo a única forma de atrair o outro ser humano, e essas pessoas passam a se vestir de forma decente, a se portar de forma decente, a fim de mostrar aquilo que vem do interior, que vem do Espírito, que são os frutos de paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Estes são os maiores milagres. É por isso que alguns crentes talvez gostariam que nós tivéssemos aqui um culto por semana para falar sobre a libertação de A, B, C, D e etc. A cura de A, de B, de C e etc. Como é mostrado aí na televisão, ou mostrado em tantos outros lugares. A maior cura que um homem pode experimentar, um ser humano, é a sua mudança de caráter. É ter o caráter de Cristo, a reação de Cristo. É ter o amor de Cristo, a mansidão de Cristo encarnado em si mesmo. É ter amor ao Pai como Jesus teve. Isso não se força, isso se forja com a ação do Espírito na vida do indivíduo rendido aos pés do Senhor. Amados, nascer de novo e viver de novo, apesar de serem manifestações encarnadas, corporificadas, materializadas, às vezes até sentidas, objetivamente elas são geradas e mantidas pelo Espírito Santo de Deus, assim como os grandes atos da história. Deus Pai, Deus Filho que encarnou, Deus Espírito Santo, que é como o vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai, você não pode pegar, mas você sente o efeito, como as folhas de uma árvore. É isso que opera em mim, é aquela alegria que entrou na sua vida no dia que você se entregou a Jesus, fruto e obra do Espírito Santo. É a mudança de caráter que deixa o velho e a velha natureza para trás e incorpora agora o caráter de Cristo. Isto é fruto do Espírito. Foi assim na criação. Em Gênesis 1, 2 diz o texto que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O mundo, as moléculas, todos os elementos de uma matéria não subsistem, a não ser pela palavra do poder de Deus e pela ação do Espírito Santo que mantém todas essas coisas coesas. Por isso os cientistas podem estudar o ser humano, podem estudar a matéria, por isso existe a química, a física, não porque o homem invente qualquer lei, mas porque ele descobre as leis que o Criador instituiu. E o Espírito de Deus é o que dá sentido a tudo isso, é que mantém as coisas presas onde estão. Na criação do homem foi assim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. O fôlego da vida foi soprado, mesmo que a gente vê quando um ente querido parte. Permanece a carcaça, o corpo, e o espírito já foi. Há um princípio de vida que nenhum ser humano consegue reproduzir. Ninguém consegue soprar nada num defunto para que ele volte para trás. Só Deus, na sua infinita misericórdia e no seu infinito poder, pôde soprar no ser humano para que ele pudesse se tornar alma vivente. Só Jesus podia olhar para Lázaro lá no seu local de morte e dizer: Lázaro, vem para fora, devolvendo-lhe o espírito, porque ele tinha absoluto controle sobre todas as coisas. Na restauração de um povo foi assim. Ezequiel capítulo 37, a palavra é: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos secos? E aí vem a palavra: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E aí diz: eu vou colocar neles o meu Espírito e eles viverão. Na encarnação de Jesus, na vinda de Jesus, foi a mesma coisa. Lucas capítulo 1, verso 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Palavra ditas a Maria.
que foi tomada pelo Espírito Santo, não tinha nada a ver com ela foi tomada pelo Espírito Santo, como você é tomado pelo Espírito Santo, como aquela irmã foi tomada pelo Espírito Santo lá do outro lado da BR-116 para dizer, toma a palavra, e o inimigo, o bandido, o inimigo, ele não é capaz de suportar quando a glória de Deus se manifesta, ele tira a mão e diz, não mexe, porque isso é do Espírito de Deus. Jesus foi concebido dessa forma. No início do seu ministério público, acontece a mesma coisa. João 1,33, aquele sobre quem vir espousar o Espírito. E assim foi no seu batismo, aberto e publicamente. Não que Jesus não tivesse o Espírito, mas aberto e publicamente houve uma manifestação visível do Espírito de Deus vindo sobre a pessoa de Jesus. No início do ministério público. Nas obras do ministério público do verbo que é Jesus, Lucas 4, 18 e 19. Ele diz o texto que nós cantamos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Como Jesus fez isso? Como Ele acha que você vai fazer isso? Através do poder e da graça do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando a igreja de Jesus nasceu, logo depois da sua morte, logo depois da sua ressurreição, logo depois da sua ascensão, a igreja era um punhadinho de gente, o cristianismo estava resumido a um punhado de gente numa salinha, num cenáculo. E diz o texto, de repente veio do céu um som como de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Sabe o que é isso? É uma manifestação tão grande de poder na vida daquelas pessoas, que hoje nós temos cristianismo espalhado pelo mundo inteiro, a partir de 120 pessoas sentadas numa sala. Por isso Jesus disse, o homem não pode nascer de novo, aliás, ele não pode entrar no reino de Deus, ele não pode fazer parte da família de Deus, se ele não nascer de novo, ou seja, se ele não for gerado pelo Espírito Santo. Como também um homem não pode ver, não pode perceber, não pode entender o que acontece aqui, ele não entende, ele não discerne, enquanto o Senhor não lhes abrir os olhos, enquanto o Senhor não tocar com seu Espírito Santo, não adianta, a palavra de Deus não será compreendida. O que está sendo dito aqui, o que é falado num grupo pequeno, quando você ora, quando você lê a Bíblia, não vai haver entendimento, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Um homem não pode ver, perceber, contemplar o reino de Deus se ele não for nascido de novo. E portanto capaz de compreender e discernir as verdades espirituais. Lembrando do profeta que disse acerca do seu servo, Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. Quando você estiver falando de Jesus, testificando de Jesus para alguém, ore na mente, Senhor, abra os olhos para que eles possam ver. 2 Coríntios 4,4, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que não aceitam o Evangelho. É por isso que o mundo rejeita tudo que é de Deus, tudo que é de Cristo. Por isso, amado, a tendência natural do homem é não compreender a essência de Deus, a essência do cristianismo, a essência da vida cristã, motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui. A tendência natural do homem é inverter as prioridades, porque ele tem uma perspectiva diferenciada, ele não entende. No capítulo 2 de João, Jesus fala do templo. Aí os judeus não entendem, aliás, eles entendem de forma literal. Eles pensam que o Senhor vai destruir aquele templo e vai reconstruir aquele templo em 3 dias. Quando ele diz isso, os homens dizem, não estou entendendo. Senhor, essa tarefa é impossível. Por quê? Esse templo demorou 46 anos para ser construído. Mas Jesus não estava falando do templo. E aí o Senhor tem uma maneira fantástica de ensinar as coisas para a gente.
Ele usa figuras, ele usa metáforas. Jesus é o tipo de professor que não leva você para dentro de uma sala de aula e fica no blá blá blá, não. Ele leva você com ele. Ele sai andando com os seus discípulos, olha os lírios do campo, olha os pássaros, olha os peixes, olha o mar. Ele usa os elementos da natureza para nos fazer entender a grandeza de Deus, para ilustrar aquilo que é quase indescritível. Como é que eu vou descrever o poder de Deus para alguém? É como tentar descrever uma equação matemática ou uma receita de bolo para uma criança de 1 ano e meio. Não adianta, mamãe, você não vai conseguir fazer com sua filhinha de 2 anos, entenda a receita daquele bolo complexo, que eu espero que seja sem açúcar. Se não souber a receita, passa lá em casa. Não dá para explicar. Então por isso que Jesus usa elementos da natureza, elementos que nós conhecemos. Quando ele fala do Espírito, ele fala de vento, como essa brisa que sopra sobre nós agora. Nós não sabemos de onde vem, não queremos ver, mas nós sabemos o efeito. Olha, está mexendo minha blusa, está mexendo com alguns galhos de árvore, mas eu não consigo ver, eu não consigo pegar. Assim é o Espírito de Deus. O homem tenta condicionar Deus num tubo de ensaio, ou talvez num axioma filosófico, para tentar descrever Deus. Que bobeira, que burrice, que loucura, que infâmia. Tentar descrever o Criador, quando nós mesmos não entendemos nem aquilo que criamos, ou que supostamente fabricamos. Jesus, quando fala do templo, os judeus não entendem. Ele não está falando daquele templo, ele está falando do seu corpo e da sua ressurreição. No capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ele não entendeu nada. Eu disse, eu sou velho, não dá para voltar para dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo. E Jesus disse, olha, eu não estou falando desse nascimento natural, eu estou falando do nascimento do Espírito de Deus, estou falando de uma geração espiritual. Você tem que começar de novo, você tem que ser gerado pelo Espírito para entender as coisas de Deus, deixar a idolatria, deixar a mentira, deixar a religiosidade, parar de ficar andando atrás de programas. Você precisa ter a dimensão do Espírito de Deus. E aí no capítulo 4, Jesus fala de uma comida desconhecida, que é fazer a vontade do Pai. Mas seus discípulos estão atrás de um fast food lá em Jerusalém. Eles querem correr numa lanchonete qualquer. E Jesus está falando, não, a minha comida é outra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. O que ele está dizendo que o que é mais importante para mim, que tem a ver com a minha subsistência, com a minha razão de existir, com o meu combustível, é obedecer o meu Pai, é fazer a vontade do meu Pai. Por isso ele diz, como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele tinha uma missão, ele sabia o que ele estava fazendo aqui. E muitos de nós, crentes em Cristo Jesus, nós absorvemos no nosso nascimento, na nossa criação, na nossa juventude, uma missão. Teu pai te criou, tua mãe te criou para ser médico, doutor, advogado, cientista, um homem culto, um jogador, talvez para ser pai, para ser mãe. E você foi todo o tempo na sua vida condicionado a ser alguém. Mas perdemos o foco quando nós não compreendemos que nós somos criaturas de Deus e que Ele nos fez para louvor da sua glória, que Ele nos fez para agradá-lo. E o pior, quando nós estamos só atrás daquilo que nós somos aqui, enquanto padeiro, taxista, gari, advogado, juiz. Isso não é tudo, não preenche, não leva a lugar nenhum, ou a lugar algum. A não ser que você tenha isso submetido a um princípio maior. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Deus. Essas coisas que eu sou, que eu faço, que eu aprendo, são instrumentos para que o meu Deus seja conhecido. Eu posso ser o melhor advogado, a melhor dona de casa, posso ser o melhor estudante, eu posso ser o melhor atleta, eu posso ser o melhor motorista, eu posso ser tudo isso, mas só terá sentido se for para a glória de Deus. Porque nada disso preenche,
Dê anos e anos para os seus filhos, de faculdade, de etc. Dê anos e anos de estudo, que bonito. Façam todos os cursos, façam todas as artes marciais, levem para o balé, levem para os desfiles, façam tudo. Mas vocês vão ver, se eles não tiverem Jesus, eles não terão razão de viver, e será tudo fútil, fútil, fútil. É correr atrás do vento. É plantar o que não se colhe. Porque nós fomos nascidos para a glória de Deus, para viver em sintonia com o Criador. E isso só é possível através de Jesus. E é possível através do Espírito de Deus, que nos faz viver isso sem necessidade de achar que temos seres extraterrestres em algum canto que vai vir aqui para explicar alguma coisa para nós. Já está explicado, o Senhor veio no nosso meio, o nome dele é Emanuel, significa Deus conosco, Jesus. Aleluia. Aplaudam o Senhor. Enfim, a mulher samaritana, olha o encontro. Essa mulher estava atrás de água, poço, cântaro, andar, voltar, carregar aquele cântaro de água. O negócio dela era saciar a sua sede. Todos os elementos humanos eram acionados e nada de extraordinário acontecia na vida daquela mulher que ia ao poço meio-dia. Atividade estranha para uma mulher naquela época, porque todas as mulheres iam ao poço pela manhã, que era muito mais fresquinho, a água fresca, e ela também poderia usufruir de um melhor momento da temperatura do dia para poder fazer esse traslado. Mas as mulheres que tinham o seu trabalho, talvez envolvimento na prostituição durante toda a noite, ela não podia logo cedo sair para pegar água, não teria condições. Ela vai ao meio-dia, sozinha, ou talvez com algumas outras, ao poço, pegar água, para matar a sua sede, para saciar a sua sede, em torno de uma rotina causticante, dolorosa talvez, por aquilo que ela estava vivendo, como alguns de nós. Eu quero só um copo d'água, eu quero só um lugar para eu sentar, para eu descansar, depois de trabalhar o dia inteiro, exaustivamente, não ter nenhum reconhecimento, seja para o bem, seja para o mal, seja a profissão correta, seja a profissão errada, não interessa o que é que você faz, mas o seu corpo, a sua alma se cansa, e busca um lugar de descanso como aquela mulher ao meio-dia. Cada dia a mesma sede, a mesma água, o mesmo poço, a mesma discriminação, uma rotina segura, tradicional, mas sem nenhuma perspectiva do novo. Pedras, parto, poço, pão, são valores importantes. Assim como às vezes nós aqui na igreja, ou como crentes em Cristo, achamos que prédios, programas, pessoas, amizades, dinheiro, bens, achamos que essas coisas são as coisas mais importantes porque elas fazem parte da nossa rotina. Porém, tudo é transitório, tudo é efêmero, tudo passa, você vai deixar tudo aí. Assim somos nós também. Mesmo tendo nascido de novo, alguns de nós aqui crentes em Cristo Jesus, creio que a maioria, fazemos dos cultos, dos programas, dos estudos, dos retiros, da música, da liturgia, dos corais, das festas, das pessoas, dos lugares, das escolas, uma rotina que se torna uma espécie de fonte de contentamento para a minha sede semanal de Deus. Quando nos esvaziamos um pouco, trabalhamos redobradamente, servimos redobradamente, para manter essas atividades em funcionamento. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, liga o rádio, liga o DVD, liga o CD, liga o sei o que, entra na internet, vai ver, tem que vir, de algum lugar tem que vir alguma coisa para tentar saciar a minha sede diária. Isso traz uma sensação de realização e haja disposição para manter a programação atraente para que as pessoas possam se estimular com as coisas de Deus. Mesmo assim, sempre temos sede e insatisfação. Sempre. Quando não ficamos frustrados ou desenganados pelas nossas próprias atividades.
como eu tenho lido hoje alguns homens de Deus no nosso país, que estão assim céticos até da fé, da igreja, da liderança, do ministério, do pastorado. Criticam tudo e todos. A grande verdade é que a decepção é sempre do tamanho da Torre de Babel que nós construímos. É sempre do tamanho do pedestal que nós construímos, das expectativas que nós temos de que nas atividades da igreja, nas atividades religiosas, nós vamos encontrar alguma coisa que vá saciar a nossa sede de forma eterna. Não é assim. Haveria algo mais duradouro, mais eficaz para a satisfação do ser humano? Aqui nós temos, depois de um diálogo de mestres, Jesus e Nicodemos, temos um diálogo de opostos. O Senhor do universo falando com uma mulher frágil, uma mulher leviana, pela sua vida, que é revelada aqui na Escritura. Um homem e uma mulher, um justo e possivelmente uma pecadora, um filho de Davi e uma rejeitada samaritana. Mas havia algo em comum entre os dois: sede, água, fontes diferentes, na qualidade e na quantidade. Uma fonte era temporária, a outra é eterna, mas eles estavam no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Vamos examinar o diálogo. O que aconteceu ali? No primeiro momento, o texto diz que Jesus veio saber das notícias dos fariseus. Ele sai da Judeia para a Galileia, como eu falei na leitura. Ele inicia ali, indo para o norte ou nordeste, a evangelização dos outros, porque ele dizia assim: ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, e a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. João 10,16. Presta atenção nesse texto que está na tela aí. Sabe o que Jesus faz? Ele vai para Jerusalém, ele fala do amor do Pai, ele arrebanha discípulos para compreenderem a dimensão espiritual, o poder de Deus, a era vindoura, o futuro, a eternidade. Mas chega uma hora que ele deixa aquele lugar seguro, aquele lugar familiar, e ele pensa no outro. Há um termo grego, aloi, significa o outro, um outro. Eu também vim para o outro. Por isso eu preciso deixar a minha zona de conforto, a minha panelinha, meu grupinho, meu ciclo de amizade, para abrir o meu coração e pensar no outro como Jesus pensou. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas vão ouvir a minha voz, e haverá então, aí sim, um só rebanho e um só pastor. Diz que ele tinha que passar pela província de Samaria, verso 4. E demonstrando o plano perfeito de Deus, ele dizia lá no capítulo 7, o meu tempo ainda não chegou. Aí tem um segundo momento, Jesus está cansado da viagem, chega a Sicar, assenta-se junto à fonte, e por volta do meio-dia, chamado a hora sexta aí na sua Bíblia, é um horário diferente, porque o horário do judeu é diferente, chega uma mulher samaritana. A hora não é a mais conveniente, nem para ela estar ali, nem para Jesus passar naquele lugar, visto que as mulheres vinham sempre ou pela manhã ou geralmente no período da tarde. E aqui nós destacamos a importância das mulheres, pelo que elas representam no ministério do Espírito Santo, tanto na vida de Jesus como na vida da igreja e ao longo da história. Quero dizer, mulheres de Deus, que a Bíblia destaca a posição da mulher, não só porque ela é boazinha, mas até pelas suas falhas, pelas suas lutas, suas dificuldades, como no caso da mulher samaritana, como no caso de Raabe, a prostituta, como no caso de mulheres que foram destacadas simplesmente porque cumpriram um papel divino na história. Aí o Senhor fala da fonte temporária, verso 6. Jesus chega à fonte de Jacó, local onde Jacó deu posse daquela terra a seus filhos, em Gênesis 33. Ela mesma diz: nosso pai Jacó nos deu esse poço. O poço de Jacó foi encontrado mais ou menos em 333 na nossa era.
E eles, em 400 mais ou menos da nossa era, eles construíram ali uma igreja, a 800 metros da cidade de Balacar, antiga Sicar, que fica numa estrada entre Jerusalém e a Judéia. Você pode visitar lá, ainda hoje. No verso 7, então, Jesus faz um gesto de ser humano normal. Ele pede água, demonstrando uma necessidade biológica do Deus que se fez gente como a gente, para sentir o que a gente sente, para viver o que a gente vive, e para demonstrar para você que é possível vencer o mal, é possível vencer a desobediência, é possível vencer o temperamento doentio, é possível vencer a ira, é possível vencer a mentira, porque Jesus se fez gente como a gente, é possível vencer o diabo, porque Jesus se fez gente como a gente, e Ele venceu para que você pudesse vencer através do poder que Ele lhe dá agora. Quando você ler os evangelhos, por favor, pense nisso, o Cristo é Jesus em carne, andando no meio da gente, mostrando o que é ser humano de verdade. Jesus pede água. E aí vem uma questão racial, no verso 9 ela faz a pergunta de volta: ei, peraí, como é que você, sendo um judeu, pede água a mim? Que loucura é essa? Sabe o risco que você está correndo com isso? Percebe como Jesus é solícito? Percebe como Jesus não tem dificuldade de aproximar-se de pessoas, sejam elas de que classe forem? Muito diferente de nós que temos a mensagem da reconciliação, a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação, somos embaixadores da reconciliação com Deus e muitas vezes discriminamos as pessoas e só levamos a mensagem para aqueles nossos amiguinhos ou pessoas das nossas preferências. Jesus não. Onde quer que ele esteja, por onde quer que ele ande, ele vai conversar com as pessoas. E a mulher estranha diz: você está falando comigo? Esta era uma questão importante, pois os judeus odiavam os samaritanos. No verso 11, tendo Jesus falado de água viva, que só ele poderia dar, ela interpreta literalmente de outra forma. Olha o verso 11, ela pergunta: cadê o balde? Cadê o balde? Responderam: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde é que você tem água viva? O diálogo é descrito aqui com toda a incredulidade, com toda a simplicidade, com toda quase inocência daquela mulher, quando Jesus fala da água. Cadê o balde? Cadê esse teu poço? No verso 12, para a mulher samaritana, Jesus não podia ser maior do que Jacó, assim como ele não era maior que Abraão. Mas Jesus se define como o grande eu sou. Preste atenção, crentes em Cristo, toda vez que o Senhor Jesus Cristo fala eu sou, é uma coisa muito preciosa no Novo Testamento, porque o verbo em hebraico só é conjugado no pretérito ou no futuro. O judeu não diz que está fazendo alguma coisa, ele fez ou ele fará. A única possibilidade de se dizer eu sou sempre é nessa declaração de Jesus. Por isso que quando ele disse isso, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque ele estava se fazendo Deus, porque só Deus é sempre, só Deus está sempre, só Deus é imutável, o princípio e o fim de todas as coisas, só Ele. Por isso ele diz eu sou, eu sou. Verso 12, és tu porventura maior que Jacó? E aí no verso 13, o Senhor diz: quem beber desta água tornará a ter sede. Ouça isso, irmãos, você é nascido de novo. Se você continuar bebendo da água que esse mundo tem para oferecer, os teus cursos, teus projetos, teus bens, o status que você pode adquirir, se você continuar bebendo dessas coisas que normalmente as pessoas bebem,
para saciar a sua sede, Jesus está dizendo, você vai ter sede de novo. É por isso que um baseado não é suficiente, precisa outra. É por isso que uma cerveja não é suficiente, precisa outra. É por isso que uma balada não é suficiente, precisa outra. E é preciso que uma época de festa nesse país não dá conta, precisa outra. É o país que mais tem feriado, que mais tem festa. É o país que mais se celebra. Agora aproveitam as festas que são chamadas religiosas para gandaia. E a estatística no final não é quantas pessoas se renderam aos pés do santo da semana, não. A estatística é quantos morreram na estrada. Por quê? Porque isso não sacia. A pederastia, a pornografia, esse sexo doente que está aí na internet, que muitos têm acesso, isso aí é um negócio que não sacia, porque para ele não basta, para o ser humano hoje não basta ser homem e ter um relacionamento puro com uma mulher, respeitando-a, levá-la até o casamento e ali ter um relacionamento com prazer, com orgasmo, com prazer, dali gerar filhos e eventualmente volta a ter novamente o prazer e o prazer e o prazer no relacionamento, mas onde o sexo não é o fim último, onde as pessoas não se tornam objetos sexuais. Isso não basta para o ser humano mais. A coisa está de tal forma que além de não saciar a sede, agora o homem está bebendo qualquer tipo de água. A questão agora não é nem mais ir ao poço para pegar água diária, agora ele está pegando água de qualquer canto, e se a água for doentia, se ela for rota, se ela for apodrecida, se ela for contaminada, não tem importância. Às vezes eu fico pensando que a AIDS veio para o mundo como uma espécie de freio divino, para a raça humana não se destruir. Às vezes eu fico pensando que determinadas coisas que vêm, determinadas pragas, pestes ou coisa parecida, o Criador permite para que o homem tenha um freio e diga, para, como a Holanda disse agora, olha, nós não podemos mais vender maconha nos nossos barzinhos para estrangeiros, porque nós estamos oferecendo aqui para um indivíduo que quer tomar um baseado no final da tarde, e os turistas estão vindo para cá só para comprar a maldita erva. E a Holanda está sendo conhecida agora como a porta da erva, a porta da maconha, a porta da venda fácil. E nenhum país quer ser conhecido por isso. Percebe essa água que dá sede, essa coisa que você faz, depois você faz de novo e não sacia, e depois tem que ser de novo, e tem que ser de novo, e tem que ser de novo. É o vício que te leva à destruição, é a água que não sacia a sede. Jesus está dizendo isso para essa mulher, mas Ele está dizendo isso para mim, está dizendo isso para você, Ele está dizendo isso para nós. O que é que você tem bebido? O que é que você tem comido? O que é que você tem trazido para dentro da sua mente, do seu corpo? Que já não se contenta mais com o que é normal e natural, uma relação simples, tem que ser com a pornografia, tem que ser com um filme pornográfico para estimular, tem que ser de uma forma louca, tem que ser com animal, com bicho, tem que ser um negócio diferente, tem que fazer da forma mais aberrante. Percebe como é o negócio? Antigamente um pintor pegava um quadro e pintava uma pessoa bonita, até a Mona Lisa não é tão bonita, mas ela está pintada lá, é a Mona Lisa. Hoje não, a pintura, a arte abstrata, esse modernismo, o surrealismo, seja lá o que é aquilo, mas é muito mais fruto do caos do coração humano, é pegar 40 latas de tinta, jogar numa tela e está lá tudo borrado, e os caras passam e dizem, que obra linda, maravilhosa. Por quê? Não importa o significado é caótico. Significado é caos. E a música é a mesma coisa. Já não importa mais você sentar e ouvir eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você, Heloísa. A música agora é outra. A música não é mais para ela. A música é para sua filha, para sua menina de 12 anos, de 8 anos, de 6 anos, que estão sendo estupradas por aí, por indivíduos animalescos. Isso é sociedade, gente? Isso é água? Que água é essa?
que está nos destruindo, nos matando. Percebe? A igreja tem resposta para esse mundo? Tem sim, em Jesus, o dom da vida, a água viva, que nos leva de volta à criação, ao Criador, que nos traz de volta à sintonia, que faz do nosso corpo templo do Espírito, que preserva a forma que nós vivemos, falamos, pensamos, que não admitimos mais aquilo que entra nos nossos olhos, porque não vamos nos deixar contaminar com o lixo. Outro dia eu falei aqui do MMA, foi não? Aí ligaram para o pobre do meu genro lá, e agora o que você vai fazer? Teu sogro está dizendo que agora o MMA é proibido. Eu assisto. Vocês não entenderam não, né? Eu assisto tudo que está na televisão. Está lá, pode ser o que for. Só que chega uma hora que o Espírito de Deus não permite, dentro da minha mente, no meu exercício do caminhar com Deus, Ele não permite que eu mantenha mais sintonizado. Sabe o que eu faço? Desligo, porque eu não quero sangue. Se for uma arte, uma brincadeira, um negócio que, né, o homem na força, com outro macho lá, pulando, a mulher com outro, tá, tudo bem, é arte marcial, vai lá, não tem problema não. Mas chega uma hora que o negócio passa do ponto. Como você vai num cinema, está tudo legal, a trama, tudo legal, o romance, está tudo legal, a aventura. Daqui a pouco o negócio fica completamente deslocado. É a mulher do outro com a do outro, que traiu o outro, que matou o outro, que pegou o outro, que gerou o outro, que transou com o outro, que estuprou o outro, que matou o outro. Eu digo, cara, eu não preciso disso. Eu não preciso me alimentar disso. É lícito, mas não edifica. Percebe? É água rota. Eu não quero isso para a minha vida. Então, eu posso viver sem. E vocês descobrem, é tão legal. Aliás, é bom que os crentes saibam que existem alternativas. Deveriam saber. Quem beber da água que eu lhe der, Jesus disse, jamais terá sede de novo. Aqui Jesus define a temporaneidade da fonte de Jacó, do alimento material, das coisas materiais, das estruturas, das pessoas, dos programas, das igrejas, onde os crentes ficam muito mais ocupados com o ministério, com o culto, com tantas outras coisas, e não curtem a vida, não param, não pausam, não se cuidam, não cuidam da família, não cuidam de si mesmos. A fonte eterna e perene vem aqui, verso 14. Em contraste com o verso 13, Jesus agora fala de água viva. Água viva. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, ele diz que a água que ele dá é uma água que vai fazer jorrar de nós uma fonte eterna. Significa que essa água que vem do Senhor vaza, passa por nós e sai jorrando sobre pessoas e trazendo vida. É entrar na casa, no lar, no convívio de um homem, de uma mulher de Deus e dizer, aqui tem vida, aqui tem paz, aqui tem diferença. Aqui tem Deus, aqui tem o Criador, aqui tem Jesus, aqui tem misericórdia, aqui tem amor de Deus. Esta água cria dentro de cada um de nós um manancial que jorra, é dinâmico, para a vida eterna, a vida abundante. Este jorrar é uma palavra grega que quer dizer saltitar, como o coxo de Atos 3:8, nada de estagnação. Outro aspecto é a vida que gera vida, que jorra e beneficia outros. Deus nunca me deu essa palavra para simplesmente ser um saciar da minha sede pessoal. Eu não vou ao poço da palavra para beber dessa palavra e dizer, estou satisfeito, acabou, amanhã eu volto aqui para ler mais. Não, não. O que Deus coloca em mim deve vazar para a vida de outros, porque é sempre em função do seu amor que o define. Hora de definir a água. Jeremias 2:13, o texto diz, 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 17:13, o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandonaram o Senhor, fonte das águas
vivas. Gente, ano após ano, ano após ano, ano após ano, pregação após pregação, nós vamos dar todas as voltas que a palavra de Deus permite para chegar num ponto único. Jesus precisa ser o nosso prazer maior. Deus precisa ser a nossa água perene, eterna. A minha sede de significância, a minha sede de poder, a minha sede do que quer que seja, só pode ser saciado à medida que eu sintonizo com o meu Criador, meu Senhor Jesus. Ele supre a minha necessidade. De tal forma que eu não preciso me entregar a ninguém. Eu não preciso ser bonito ou feio para quem quer que seja. Eu não preciso me submeter a nada para agradar ninguém, porque eu ando na presença de um Deus que me ama, que está em mim, que vive em mim, que diz que a despeito das minhas falhas, Ele continua me amando, me perdoando, me trazendo para perto dEle. É um Deus que está comigo lá em casa, que está comigo no lugar mais difícil da minha vida, nos momentos mais terríveis. Eu não preciso estar num culto todo dia da semana, não. Eu não preciso, porque Ele está comigo, Ele anda comigo. O altar de adoração é por onde quer que eu caminhe, por onde quer que eu ande. Essa é a essência do cristianismo. O Espírito Santo, eis a água, eis a fonte, o Senhor, rocha, tesouro, abrigo, alegria, canto, viver, razão, eis aqui a nossa fonte de água viva. Como diz o salmista no Salmo 42:3, minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Você tem sede de Deus? Você precisa ser empurrado. Você precisa ter seu paladar provocado e depois come qualquer coisa e bebe qualquer coisa. Não aceite nada a não ser a essência da pessoa de Jesus na sua vida, em tudo que você fizer. Faça por Ele, para Ele, por meio dEle. O que é que te move? O que é que te anima? O que é que te motiva? Eu estou desanimado, não vale a pena viver, eu estou deprê, eu estou para baixo, porque fulano me deixou. Meu Deus jamais me desamparará. Ele disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação do século. Ele diz, eu não te deixarei, não te desampararei. Eu preciso mais de quem? Eu posso ficar triste, porque alguém me deixou temporariamente, um amigo, né? Um filho, sei lá, um irmão. Isso é normal. Mas dizer que a minha vida não tem mais sentido, dizer que eu vou continuar agora capiongo, para baixo, querendo morrer, perdendo a razão de viver, ou então tentando sublimar aquilo, ou então tentando compensar essa minha perda de dinheiro, de posição, de emprego, de companheiro, seja do que for, tentando compensar isso de uma outra forma, chamando a atenção de pessoas, seres humanos. O meu Deus nunca falhará. Ele me deu uma água perene. Sabe como é que você pode ser saciado? Como a mulher foi. Primeiro verso 10. Ele diz, se vocês conhecessem o dom de Deus. Jesus está quase dizendo assim, como eu queria que vocês conhecessem, provassem o dom de Deus. Sabe quem é o dom de Deus? Ele, Jesus. Ele disse, eu sou. É esse que te pede água, mulher. Verbo, Criador, Cordeiro, Mestre, Rei de Israel, Filho de Deus, Cristo, eu sou, profeta, provedor, Salvador, Emanuel, Deus forte, paz. No momento que Jesus se apresenta para aquela mulher, tem uma coisa maravilhosa que acontece, aliás, 3 coisas para a gente encerrar. Primeiro, ela admite o seu pecado. Na discussão, ela disse, não, eu não tenho marido. Jesus disse, não, você disse certo, você teve 5 e nenhum deles é seu marido de verdade, nem aquele que você está com ele hoje. Ixi, ele descobriu tudo. É o que às vezes vocês sentem aí, né? Eu também, quando eu estou lendo a Bíblia, diz, ih, rapaz, é comigo. Aquela irmã lá falou para o pastor tudo que estava acontecendo comigo, ele começou a pregar e só falou para mim. Eu já recebi, foi ameaça de gente.
Quem te mandou saber da minha vida? Você não, meu irmão. Foi o Espírito de Deus que está operando aí. Fala com ele. Briga com ele. Fica zangado com ele, tá certo? Mas Jesus não revela pecado e o mal que há no seu coração simplesmente para a sua condenação, não. Ele o faz para trazer você para perto dele como filho amado. Para dizer, tem outro caminho, amém? Aí no verso 28, outra coisa que a mulher faz, ela larga o cântaro. É como se ela tivesse que jogar para fora, que quebrar aquilo que era tão peculiar, aquela vida rotineira, insaciável. Largou o cântaro. Isso para mim é simbólico de coisas que às vezes a gente tem que deixar. Quebra, joga fora, não vai mais por ali, não entra mais ali, sai fora, tira teu nome, apaga, deleta, tá certo? Faça qualquer coisa para quebrar o cântaro e ficar livre para estar com Jesus. E a coisa bonita que aconteceu na vida dessa mulher, né? Assim que ela foi liberta e experimentou da água viva, o que ela fez? Voltou lá para os seus amantes e disse, eu sou uma nova mulher agora. Eu encontrei alguém que descobriu quem eu sou de verdade, que me amou e me valorizou como pessoa e como mulher. Ele é profeta, ele é Jesus. Eu encontrei nele uma água viva. E eu queria que vocês também conhecessem. Aí lá vem os homens, os amantes. Quem é esse doido? Eu acho que os caras vieram tudo armados, dizendo, vamos pegar esse cara aí que roubou essa mulher da gente. Quando chegaram lá, encontraram quem? O Senhor da glória, Jesus amado. Demonstrou amor e misericórdia, provavelmente perdoou aqueles homens também. E aí lá vem a cidade. E aí os caras disseram, ei mulher, nós estamos vindo aqui agora, não é nem por causa da sua conversa com ele não, nem por causa do seu testemunho. Nós mesmos testificamos que ele é de verdade a fonte da água viva. Nós também queremos dessa fonte. Glória a Deus. Curva a sua cabeça aí em oração um momento. Diga assim, eu tenho sede de Ti, Senhor. Vem encher os vazios da minha vida, preencher os vazios. Vem retirar a insegurança de mim, Senhor. Vem mudar o meu caráter através da ação do Teu Espírito, como o Senhor mudou daquela mulher. Vem ser o meu bem maior, meu Deus único, meu Senhor, meu Salvador. Livra-me daquilo que tem me destruído, dos vícios. Livra-me daquilo que está me levando para longe de Ti. Livra-me das águas rotas, Senhor, da mentira, da avareza, do adultério, da pornografia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Vamos sair daqui cônscios de que nós tivemos hoje um encontro com Deus nesse lugar e que o Espírito de Deus falou ao nosso coração. E como crentes em Cristo, o que mais queremos é continuar bebendo dessa água viva e jorrando desta água para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, igreja? E talvez você que está aqui hoje à noite está como uma samaritana. Eu não entendi nada o que esse cara está falando aí. O que ele veio fazer aqui nesse poço aqui? Mas ele falou muito sobre a minha vida e o meu coração. E hoje eu decido que eu quero segui-lo, servi-lo, amá-lo e tê-lo como meu bem maior, meu Senhor, meu Salvador. Se tiver alguém aqui nesse auditório com essa disposição de dizer, hoje é meu dia, eu quero receber Jesus como meu Senhor, meu Salvador, levanta a mão aí onde você está. Tem alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe ali. Eu vou chamar à frente alguns líderes de grupos pequenos. Líderes de grupos pequenos, venham para cá, venham. E você que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, vem aqui à frente. Não é para mim, é para Jesus. A sua vida é para Ele. Nós vamos celebrar com você, porque nós já fizemos isso um dia. Vem para frente, você que entregou a sua vida a Jesus. Quero chamar alguns líderes de PG para virem aqui, orar com essas pessoas. E depois
convidá-las a ir aí ao Espaço Conexão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vem, você que quer entregar a vida a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem, vem. Pode vir, você quer entregar sua vida a esse Cristo maravilhoso? Hoje é dia, essa é a hora. Ele está passando lá pelo poço onde você tem bebido de uma água tão ruim. Vem, 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 vem para a glória de Deus, vem. Louvado seja Deus, aleluia. Celebremos, celebremos vidas. Vamos celebrar, igreja. Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Irmãos, vocês que são líderes, abordem cada pessoa aqui. Você talvez não conhece, não sabe, mas se alguém veio à frente para entregar sua vida a Jesus, tem mais gente vindo aí, ó. Vamos continuar celebrando com o Senhor. Cria coragem, vem, vem, vem. É para Ele. Você não está assumindo compromisso com essa igreja, nem comigo. Eu também estou aqui dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu Te quero mais do que qualquer coisa. Venha a Cristo, venha a Ele hoje. Deixa Ele saciar a tua sede, aleluia.